Quer saber como é que as eleições nos Estados Unidos acontecem? Em 5 minutos eu vou te responder nesse vídeo aqui, tá bom? Salve, salve Guarulhos! Eu sou Danilo Martins e esse é o canal Participo. Gente, antes de falar para vocês aqui sobre as eleições nos Estados Unidos, eu gostaria de pedir para vocês curtam o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal. Isso ajuda muito a gente continuar produzindo conteúdos para vocês, beleza? Mas vamos lá agora. Nos Estados Unidos da América, ou USA, Good morning, USA. As eleições elas acontecem diferente aqui do Brasil. O Brasil é um país que também tem eleições presidenciais, né? Eleições municipais e estaduais. Mas a grande diferença é quando a gente acompanha as eleições presidenciais nos Estados Unidos, né? Porque lá o voto não é direto para o presidente, e sim indireto, tá bom? Então quando vocês olham uma imagem como essa que eu vou colocar aqui agora do Google, você fica pensando o seguinte. Você está vendo aí uma imagem que é o mapa dos Estados Unidos e todos os estados americanos, norte-americanos ou estadunidenses, como você preferir, tá bom? Bom, e você vai ver aí alguns estados em azul e outros em vermelho. Isso significa quais são os estados que a apuração já foi concluída, né? Os votos já foram 100% apurados. Antes eu vou explicar para você essas cores aqui, tá bom? A cor azul representa os estados que os democratas, né, no caso aqui o Joe Biden, já está vencendo ou já venceu, e a cor vermelha significam os estados onde o candidato Donald Trump venceu ou está vencendo. O interessante é lembrar que aqui no Brasil a gente tem primeiro e segundo turno, dependendo da quantidade de votos, é claro, mas nos Estados Unidos não, a gente tem apenas um turno para as eleições presidenciais. E outra coisa interessante é você saber também que nos Estados Unidos o voto ainda é em cédula de papel, ou seja, isso leva mais tempo para conferir os votos, diferente aqui do Brasil, onde nós temos o fim das eleições por volta das 5, 6, 7 horas da noite, e até 11, meia-noite, às vezes nós já sabemos quem foi o candidato que venceu as eleições. Gente, aqui no Brasil, o voto popular direto é que elege o presidente. Ou seja, a gente vai contabilizar todos os votos do país inteiro e cada voto tem o mesmo valor, tá bom? Então, ter um voto no Acre e ter um voto no Rio Grande do Sul é a mesma coisa. What? Quando esse ranking é feito, aquele que levou mais votos da população é quem vence. É simples assim. Nos Estados Unidos, não. A questão do voto indireto é um pouco diferente. Vamos lá para você entender um pouco. A primeira coisa que você precisa entender é que os votos lá são contabilizados por estado, ou seja, estado por estado, e depois você vai fazer uma soma. E o que você conta em cada estado? Você conta duas coisas. A primeira que você precisa saber: quem é o candidato à presidência daquele estado que ganhou no voto popular? Ou seja, as pessoas que votaram, a população. O candidato que tiver mais votos naquele estado leva todos os votos dos delegados do estado. Ele pode vir buscar, tem 4 tabletes, ou enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. Quando a gente fala delegado, a gente não está falando de delegado de polícia não. O que são os delegados? Os delegados fazem parte do colégio eleitoral. E são eles que dão esses votos, essa quantidade de votos que um presidente precisa. A quantidade de delegados que a gente tem no estado é proporcional à população, ou seja, os estados mais populosos têm mais delegados, porque eles podem eleger mais deputados e mais senadores, entenderam? Então esses votos de delegados nada mais é do que deputados e senadores que aquele estado tem. Aí para você entender mais ou menos como isso funciona. O estado do Alasca é um estado que tem apenas 3 delegados, ou seja, o candidato que vence naquele estado, que tem mais votos da população, recebe esses 3 votos desse delegado. Então ele começa já com esses 3 pontos. Já o estado de Nova Jersey, ele já tem 14 delegados, ou seja, vencer lá pelo voto popular significa que você vai ter 14 pontos. Então imagina que apenas esses 2 estados fossem apurados, você teria um candidato com 3 pontos e o outro com 14. Ou seja, o que tem 14 está vencendo. Mas para vencer definitivamente, o que ele precisa? Basicamente, ele precisa ter mais delegados que o seu adversário. Então, para ficar claro, o colégio eleitoral dos Estados Unidos, ele conta hoje com 538 delegados, ou seja, aqueles deputados e senadores eleitos pela população, divididos entre os 50 estados da nação, mais o Distrito de Colômbia, que é o seu distrito federal. Agora que você consegue ver essa imagem aqui, o que você vê? O Joe Biden está com 264 pontos
e o Donald Trump com 214. Isso significa a quantidade de delegados que cada um já tem. E você vê também esse número 270 para ganhar, significa que o candidato que atingir esse número, ele não pode ser mais alcançado. Então 538 é o número de pontos que a gente tem na disputa. Bom, gente, então é exatamente isso. Você só precisa entender estes dois movimentos. O primeiro é o voto da população, né? O voto majoritário ali. Aquela quantidade, ou seja, aquela soma maior de votos para um candidato vai fazer com que ele leve todos os votos daqueles delegados daquele estado. Mas, como toda regra tem uma exceção, existem dois estados que não são assim, o estado de Maine e o estado de Nebraska. Lá a quantidade total de votos da população dá apenas 50% dos delegados. Os outros são escolhidos ali proporcionalmente pelos seus distritos. E é assim que a gente finaliza esse vídeo. Pessoal, espero que vocês tenham entendido esses dois movimentos. O primeiro, que é o voto da população, que vai fazer com que um candidato ganhe ou não naquele estado. Quando ele ganha, ele leva todos os votos dos delegados, exceto aqueles dois estados que a gente falou, Maine e Nebraska. E isso não significa que ele precisa ganhar em mais estados. Ele pode, às vezes, ganhar em mais estados, mas perder a eleição, porque a gente sabe que alguns estados têm menos delegados do que outros. Então o candidato que ganha as eleições é o candidato que tem mais votos de delegados. Bom, gente, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo.